Ele fica travando. Não sei, não sabia te dizer. Deixa eu aqui só anunciar a aula, né? Hoje, dia 14 de setembro de 2021, aula de medidas elétricas 1, do curso técnico Eletrotécnicas e IFBA Camaçari. Meu nome é Jailton Gomes. Leandro, ou Adriano, eu não sei te dizer, né? Na verdade, ele é um programinha que realmente dá muito travamento, tá? E assim, é o que a gente Ah, tem. Não tem assim. Eu não tenho outra ferramenta para trabalhar com vocês. Além de ser uma ferramenta bastante limitada, ela realmente dá muito bug aí, dá muito probleminha ainda. Pode ser que seu Windows, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Comigo aqui ele dá uns probleminhas também, mas nada que comprometa assim significativamente as coisas que eu faço, entendeu? Então, eu entendi. acredito Tá, que seja uma questão de paciência mesmo. E a única então, paciência que a gente tem mesmo. Você fecha o entendi. programa, salva, fecha, abre de novo. E eu acho que tem que trabalhar aí meio que nessa pegada aí, viu? Eu achava que era meu notebook. Pode ser, mas pode não ser, pode ser muita coisa. Eu não saberia te dizer o que é, sabe? Aham. Bom, então vamos, deixa eu ver aqui, esse aqui. Vamos fazer uma recapitulação rapidinho. Nós estamos vendo o que nós vimos na aula passada, né? Como a gente tem um tempinho, tem uns 15 dias que a gente não tem aula, a gente viu corrente e tensão contínua e alternada, vimos multímetro analógico e multímetro digital, e multímetro não, amperímetro analógico e amperímetro digital, voltímetro analógico e voltímetro digital. O que ficou? Ficou multímetro analógico e multímetro digital para a gente discutir hoje na nossa aula, tá? Basicamente, nós teremos essa aula sobre isso. Depois iremos para o Workbench fazer algumas medições de alguns circuitos, né? De verificação da lei de Ohm. E acredito que a gente já finalize isso nas próximas duas aulas que faltam, tá? Então, nós vimos a fonte contínua, corrente de tensão contínua e alternada, inclusive as diversas formas de onda, né? Nós vimos que a tensão contínua ela não muda de valor, é sempre positiva ou é sempre negativa. A tensão alternada ou corrente alternada ela pode ser positiva e ela alterna, na verdade, né? Por isso que é alternado. Existe a alternância entre positivo e negativo, e essa alternância acontece a uma frequência de 60 Hz, né? Contínua, ou ela é positiva, ou ela é negativa, conforme está mostrando também nesse gráfico, né? Existem outras formas também de onda, de corrente contínua. Então, as mesmas formas de onda retangular, dente de serra, não digo senoidal, mas triangular, assim, os sinais dessas correntes contínuas, no caso aqui, para ser corrente contínua, ela só vai ser positivo, então não estará cruzando entre positivo e negativo, né? Isso considerando corrente contínua. Bom, ou ela estará aqui em cima, ou ela estará embaixo, sendo positivo ou negativo. Ela não alterna em positivo e negativo. Vimos que essa classificação de analógico digital, ela está bem relacionado à apresentação da medida pela deflexão de um ponteiro, né, e uma escala graduada, a apresentação de um perímetro por apresentação dessas medidas digital mostra esses valores através de dígitos. Vimos que o amperímetro, para medir corrente elétrica, ele tem que ser ligado em série com o circuito. Então, do mesmo jeito que você alimenta, né, uma carga numa carga através da fonte, de modo que a carga vai consumir essa corrente elétrica tem que passar toda pelo amperímetro e voltar para a sua fonte, né? Ou seja, toda a corrente que passa no motor, nesse caso aqui, né, tem um motor ou lâmpada, ela tem que passar pelo amperímetro para que o perímetro possa medir. Isso só é possível inserindo ou conectando o amperímetro em série com o circuito. Tá? Existe uma outra forma de medir essa corrente, que é através do alicate amperímetro, que mede os efeitos da indução
dos efeitos de campo da corrente elétrica circulando pelo condutor. Tá? Vimos também que o voltímetro digital ou analógico responde à apresentação também da medida. Então, o voltímetro analógico é considerado analógico quando a apresentação da medida é analógica, ou seja, através da deflexão do ponteiro, e digital através da apresentação dessas medidas através de dígitos. Tá? Lógico que alguns deles apresentam circuitos eletrônicos, né? Para a apresentação dessas medidas, outros são circuitos que apresentam aqueles efeitos que a gente viu dos tipos de instrumentos vistos nas aulas anteriores, né? Bobina móvel, ferro móvel. Normalmente, bobina móvel, ferro móvel são dispositivos, são medidores analógicos, tá? E os que utilizam circuitos eletrônicos são medidores digitais. Então, vimos que o voltímetro, ele para medir o valor da grandeza, ele é posicionado em paralelo com a carga. Ou seja, é necessário... Rapidinho. Então, para medir tensão em um circuito, é necessário posicionar o medidor, ou o voltímetro, em paralelo com a carga. Né? Então, a corrente, é como a gente viu também com relação às correntes internas desses elementos. A resistência interna do voltímetro tem que ser o máximo possível para que a corrente medida, né, passe toda pela carga. Né? Quanto menor, se o voltímetro tiver uma resistência de modo que uma resistência baixa, de modo que ele consuma, ou seja, uma resistência maior do que a resistência que você está medindo, esse voltímetro não vai conseguir medir. Então, o ideal é que o voltímetro tenha uma resistência muito alta, para que ele dê o valor da grandeza mais próximo possível do valor real, e o amperímetro que ele tenha uma resistência muito baixa, de modo que parte dessa energia não seja consumida por ele e dê um valor errado da medida. Né? Então, agora, a gente até iniciou os conceitos de multímetro digital e analógico. Multímetro analógico digital. A gente iniciou esses conceitos, né? Então, o multímetro é o aparelho utilizado para medir grandezas elétricas. Então, são várias grandezas elétricas que o multímetro pode medir. Nesse caso aqui, esse multímetro mede tensão e corrente alternada. Tensão alternada e contínua, resistência elétrica, condutividade de iodo, né? Não consigo identificar a temperatura, indutância. Aqui a temperatura não, tá? Aqui eu não consigo identificar. Temperatura, indutância, tensão em miliampere, corrente em miliampere, tensão em miliampere, corrente em miliampere alternada, corrente em miliampere contínua, e aqui eu não consigo identificar que está muito escuro, ou não está nítido, né? Então, o multímetro ele mede várias grandezas elétricas. Por vezes, o multímetro também pode medir capacitância, frequência. Acho que um desses aqui é frequência. Talvez seja esse, eu não sei. Tá? Então, antes de realizar a medição, é necessário saber o que está medindo. Se você vai medir tensão, se você vai medir corrente, é importante que você posicione a chave do multímetro na grandeza que você precisa medir. Né? No multímetro, o preço varia de acordo com a sua aplicação e necessidade e qualidade de construtiva do material. Então, tem multímetro que guarda valores de grandeza, tem multímetro que apresenta gráficos, tem multímetros que ele autodetecta a escala, né? Enfim, ele tem uma série de funcionalidades.
Então, multímetros de grande precisão, óbvio, eles tendem a ser mais caros, né? E multímetros de baixa precisão, ou multímetros para uso comum, eletricista residencial, né? O nosso uso, né, comum aqui, um multímetro desse aqui, ó, custa, sei lá, 50, R$ 60, ele atende muito bem. Você só quer saber, eu acho que o erro dele é de 5 ou 3%, é muito baixo e que não interfere muito nas nossas análises de circuitos que a gente, porventura, venha a trabalhar, tá bom? Então, normalmente, os multímetros de baixo custo medem corrente elétrica, tensão, continuidade e continuidade. E mede algum aqui, ó, e faz teste de diodo e transistor também. Esse é um multímetro bem simples. Os multímetros possuem duas pontas de prova. Então, aqui, ó, essas pontas de prova são conectadas, né, nessas ligações. Esse aqui é o ponto comum. E esse aqui, ó, é o. Aqui, a ponta preta deve ser conectada no ponto do multímetro indicado como ground, né? Ou ponto comum, que é o terra. Então, a ponta preta no ponto comum ground ou terra. E a vermelha deve ser conectada nessa outra ponta aqui, ó. Eu falo, depende da grandeza também que você vai medir, né? Para a maioria das medidas realizadas. Então, por exemplo, você tem aqui, ó, esse ponto comum, que é o preto, junto com essa outra conexão aqui da ponta de prova, esse outro encaixe aqui da ponta de prova, ele mede temperatura, tá vendo? Tensão, temperatura, resistência, continuidade do diodo e frequência. Então, se você posicionar a ponta de prova, o preto aqui no comum, o vermelho aqui nessa conexão, ele vai medir tensão, ó, tensão, temperatura, resistência, continuidade de diodo, frequência. Se você posicionar a ponta de prova nessa conexão, ele vai medir corrente em miliampere. Por isso que aqui está dividido também, ó, corrente em miliampere. Ele vai medir nessa conexão corrente baixa, né, de miliampere. E essa de cá, corrente em amperes. Ok? E qual o valor dessa corrente que ele pode medir? Depende da escala que o multímetro disponibiliza. Tá? Então, multímetro analógico digital. Então, aqui a apresentação da medida analógica, a apresentação da medida digital. Então, vamos lá. Vamos ver aqui algumas coisas importantes sobre a seleção, posicionamento das chaves e a grandeza que você deseja medir. Então, essa chave aqui, ó, ela é uma chave rotativa, tá? Ó, aqui está representando essa chave. Essa chave é uma chave rotativa. É usada para selecionar o tipo de medida elétrica a ser realizada. Então, aqui você vai ter as simbologias, ó, referente aos tipos de medidas a serem realizadas. Tá? Ó, 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 desculpe, ó, e aqui para medir os diodos, né? Os transistores, eu acho. NP, NP, NP. Então, temos aqui. Quando você posiciona, é importante que vocês sempre desliguem o multímetro para não consumir bateria. Tá? Usou, desliga, senão ele pode consumir bateria. Então, vamos aqui na sequência. Né? Quando você gira para a direita, você tem aqui o primeiro grupo de escalas de medição de tensão. Tá? Quando você posiciona aqui a chave nessa posição, ele vai medir tensão até 750 volts. Ou seja, passou de 750 volts, não meça, porque ele pode estourar na sua mão, tá? E causar um acidente. Tensões até 200 volts, você deve posicionar e girar a chave para este ponto, que seria a posição 200, e ele vai medir tensão alternada, ó, tensão V,
alternada que parece um tio. Ok? Seguindo aqui, ó, ainda no sentido horário, girando a chave, próximo grupo de medidas, né, de grandeza a ser medida, seria corrente contínua, corrente contínua. Essa corrente contínua, lembrando que associado à posição da chave, tem também a conexão das pontas de prova. Né? Se você vai medir, por exemplo, tem corrente em miliampere, você utiliza o preto no comum e o vermelho aqui no ponto onde, ó, a conexão da ponta de prova vermelha para medir corrente em miliampere. Tá? Então temos aqui, ó, tá vendo? É porque aqui está cortado, mas a posição seria aqui ou aqui. Quando a corrente é até 10 amperes, aqui. Quando é abaixo de 10 amperes, ou abaixo de 1 ampere, seria posicionar nessa conexão. Então, aqui temos a simbologia A, que é corrente, e a simbologia aqui, ó, esse traço, outro pontilhado, o traço, o contínuo, corresponde à corrente contínua. Então, para medir corrente contínua, por exemplo, você usa para medir baterias, pilhas, e quando você posiciona aqui, ó, são correntes abaixo de 1 ampere. Tá? Nessa escala aqui, são correntes abaixo de 1 ampere. Para correntes contínuas até 10 amperes, de 0 a 10 amperes, ó, você posiciona, você gira a chave até essa posição de 10 amperes. Então, de 0 a 10 amperes, usado também para medir correntes contínuas de baterias ou fontes de corrente contínua. Na sequência, tem aqui a medição de indutância. Na sequência, temos medição de continuidade de diodo, ou teste de continuidade. Na sequência, ainda no sentido horário, temos aqui, ó, medição de resistência até 200 ampere, 200 ohm, até 2000 ohm, até 20.000 ohm, até 200.000 ohm, até 2.000 ohm, 20.000 ohm, 200.000 ohm e 2 milhões, 2 milhões de ohm, né? E na última posição, ainda em corrente contínua, ou em tensão contínua, tensões abaixo de 1 ampere, de 1 volt e acima de 1 volt em corrente contínua, sendo que o máximo em corrente contínua seria 1.000 volts, tá? Então seria aquele botou, aqui é 200, tá? Não, mas parece 2.000 kΩ. Eu botei aqui 200, mas acho que parece que é 2.000 kΩ, tá? Então, uma chave é usada para medição de voltagens em AC alternada e corrente contínua, que é essa chave aqui. Para intenções de fonte de alimentação ou a tensão de bateria, usamos na posição corrente contínua, né, que é a posição DC. E para medir as tensões da rede elétrica, utilizamos a corrente alternada na simbologia aqui AC. Né? Então, não meçam corrente contínua onde você deveria medir corrente alternada, que você vai ter um erro na sua medida ali considerável. Tá bom? Como regra geral, sempre que a leitura indicada tem valor máximo ou outra indicação que esteja fora de escala, devemos utilizar uma escala maior. O que ele está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte: se você sabe que a tensão lá em corrente alternada, que você vai medir na tomada, é 220 volts, você não deve posicionar a sua chave na posição 200, porque ele só vai medir até 200 volts. Ele pode até lhe dar um valor acima de 200 volts na medição, mas aquele valor pode ter muito erro. Né? Ele pode te dizer 210, 205, mas na verdade ele está medindo 240, 250. Né? Então, se for muito mais do que isso, ele pode vir a queimar. Tá bom? Então é importante queimar a resistência, porque ele tem uma resistência interna que é justamente para converter essa energia em um valor, né? Em um valor de tensão.
Então, se ele ultrapassar muito, pode queimar, ou o fusível, ou queimar os circuitos internos. Então, se você vai medir uma tensão de 220 volts, você deve posicionar a escala do medidor a uma escala um pouco maior daquela que você vai medir. Então, como regra geral, sempre que a leitura indicada tem um valor máximo, outra indicação que esteja fora de escala, devendo utilizar uma escala maior. Quando não temos ideia, você não sabe qual é o valor da tensão lá no seu circuito que você está medindo, você não faz ideia, então você automaticamente posiciona a sua chave seletora da escala no maior valor que você tem. E depois você vai reduzindo até você encontrar um valor de escala compatível com sua medida. Tá bom? Isso evita que o aparelho venha danificar ou queimar. Isso a gente está falando de qualquer multímetro, seja ele multímetro analógico ou multímetro digital, tá bom? Então, seja analógico ou digital, ele vai apresentar essa chave seletora de seleção de grandezas e de escala, chave seletora de grandezas e de escalas, e essa chave seletora de grandezas e de escala, os efeitos são os mesmos. Se você vai medir uma tensão de 200 volts, você consegue perceber melhor no analógico, porque o ponteiro vai para a final de escala. E muitas vezes ele pode até ultrapassar, né? Isso descalibra e danifica o equipamento, tá? Então, por isso, é importante tomar como regra essas duas regrinhas básicas geral aqui com relação às medidas. Tá? Então, vale para um ou para outro. Então, aqui, no caso dos instrumentos, existe um problema, não um problema, né? Mas quem não tem hábito, fica um pouco mais difícil medir grandezas elétricas utilizando um multímetro. Uma vez que nós temos aqui o nosso visor, e ele tem várias escalas, e cada escala dessa corresponde a uma grandeza que ele mede. Tá? Então, aqui, ó, vamos mostrar alguns elementos de um multímetro analógico. Então, aqui é uma capa, um visor de proteção. Então, aqui dentro dessa capa, ou visor de proteção, você tem aqui a escala. Tá? Então, dependendo da grandeza, essa escala vai estar devidamente indicada qual a grandeza e qual a escala que você vai utilizar para cada grandeza. A apresentação da medida é através da deflexão de um ponteiro. Então, esse ponteiro vai se deslocar até um valor mais próximo possível da medida. Esse aqui é um parafuso de ajuste de zero. Então, aqui, ó, se por algum motivo, porque você, por exemplo, utilizou uma escala menor da grandeza que você estava medindo. Vou tomar aquele exemplo do 200 volts e ele a escala máxima é 200 volts e ele mediu 220. É possível que haja o deslocamento desse zero mecanicamente. Então você vem aqui, ó, quando você tirar a ponta de prova de lado da sua medida, se não zerar, você pode fazer o ajuste aqui através deste parafuso, fazer o ajuste de zero. O ajuste de zero também é muito utilizado para medição, para corrente, no caso de resistência elétrica, o ajuste de zero é esse aqui, tá? Aqui é o ajuste de zero mecânico, mas para qualquer outra grandeza. Aqui é o ajuste de zero mecânico apenas para medir resistência. Porque, como a gente viu lá em aulas anteriores, a deflexão do ponteiro de resistência ocorre de maneira inversa às outras grandezas. Tá? Porque, assim, quando você está medindo resistência, se o corpo de prova, as pontas de prova, elas estão afastadas uma da outra, a resistência ali é máxima. Né? Então, ele vai para a final de escala. A partir do momento que você faz a medição de um elemento, ou você aproxima esses dois, toca, né, essas duas pontas de prova, o que acontece é que aquela resistência começa a apresentar um valor. Ok? Então, por isso que existe o ajuste de zero apenas para a resistência elétrica. Tá? Aqui é um soquete para medição de diodos, né, para verificação de diodos. Chave seletora das grandezas, ó.
tensão alternada, resistência elétrica, ó, continuidade, tensão, ó, abaixo de 1 volt, ó, 10 volts, abaixo de 1 volt, 10 volts. Aqui tensão contínua de bateria de 9 e de 1,5 volt. E aqui temos aqui a tensão em corrente contínua, tá? Esse é o perímetro médio. Tensão alternada, mede resistência elétrica, tensão de bateria, tensão alternada e tensão contínua, só que abaixo de 1 volt, né, em milivolts. E aqui ele mede tensão contínua, também tem aqui abaixo de milivolts. Aqui é alternada e aqui é contínua, desculpe. Aqui é alternada e aqui é contínua, tá? Então, aqui é a chave de seletora de faixas. E aqui são aqueles terminais de entrada. Ponto comum preto. Para medir tensão, ó. Para medir resistência e tensão alternada, você utiliza o ponto de prova vermelho aqui e o preto aqui. No caso de corrente contínua, você posiciona a ponta de prova aqui. Então, a medição deve ser realizada com o circuito desligado, tá? Para medição de resistência elétrica, conforme a gente viu lá no ohmímetro. O multímetro, ele tem ohmímetro, ele tem amperímetro, ele tem voltímetro, ele tem frequencímetro. Então, ele tem várias grandezas elétricas, ele pode medir várias grandezas elétricas. Então, o cuidado é posicionar na função correta. A medição deve ser feita com o circuito desligado, da mesma forma que para medição de resistência elétrica utilizando o ohmímetro. Podemos utilizar para verificar a continuidade de circuitos, verificar se uma trilha está aberta em placas de circuito, verificar a continuidade ou curto-circuito em terminais ou cabo. Curto-circuito, a resistência vai ser o quê? 0, né? E continuidade, ele vai apresentar um valor de resistência, tá bom? Também serve para testar componentes eletrônicos. Vamos ver aqui, ó. A primeira faixa, a gente vai analisar cada faixa dessa aqui, ó. Essa primeira, essa segunda aqui com outra escala, essa segunda ainda com outra escala, essa vermelha, essa verde, e aí lá vai. Mas também você vai analisar corrente, as grandezas que a gente conhece. Corrente, tensão e resistência, tá? Então, a primeira faixa da escala é destinada para a leitura de resistência, cujo valor é dado em ohm. Tá vendo aqui? Valor dado em ohm, primeira escala, resistência. Ó, primeira escala, resistência. O valor é dado em ohm. Repare que existe o símbolo aqui de infinito. Então, a resistência é infinita, ou seja, a resistência é muito grande, tá? Então, quando as pontas de prova elas estão afastadas uma da outra, está no valor máximo de resistência. Valor máximo que o aparelho não consegue medir. Então, ele está medindo aqui final de escala. A partir do momento que você aproxima, você toca as pontas de prova, esse ponteiro vai defletir até aqui, ó, até o 0. Significa que a resistência naquele ponto ali, juntando as duas pontas de prova, é 0. Então, se não marcar o 0, você vai naquele botão de ajuste de 0, ó, nesse botão de ajuste de 0 de resistência, e calibra o seu ponteiro para atingir o 0. Beleza. Então, a primeira faixa de escala é destinada para a leitura de resistência elétrica, cujo valor é dado em ohm. Então, a segunda escala, após essa linha reflexiva que serve para vocês observarem e fazerem a leitura correta através dela, né, da posição dessa linha reflexiva, temos a escala de 10, ó, a escala de 10, de 50 e 250, que são utilizadas para leitura em corrente contínua, corrente alternada, corrente contínua em miliampere, tá?
Então, aqui, ó, indicado. Então, final de escala 10, final de escala 50 e final de escala 250. Tanto em corrente contínua, quanto corrente de tensão contínua. Está vendo aqui? Corrente de tensão contínua. E corrente alternada também. Não, isso está errado. Ah, sim. Tanto em corrente alternada. Aqui, ó, você vai a mesma escala 10, 50 e 20, e o ponteiro que você vai utilizar é onde ele vai marcar aqui por cima. Já no caso para a corrente alternada, ele vai marcar aqui embaixo, ó, ACV, ó. A deflexão ocorre também aqui nessa escala graduada vermelha, e ela vai variar tendo como final de escala 10, 50 e 20. Onde é que eu seleciono essa escala 10, 50, 20, professor? Aqui, ó. Aqui está aqui 10, 50, 200, né? Aqui tá aqui, ó, 10, 50 e 200. Não dá para ver porque tá meio embaçado. Então é lá naquela chave seletora que você vai indicar se é AC ou DC, e se a escala, se você vai selecionar com valor de final de escala 10, 50 ou 250. Então, as demais funções são projetadas para funções específicas, cada modelo possui, tá? Então, aqui a gente não usa, então, aqui, ó, até, acho que não, aqui é bateria, né? Tensão de bateria. Aqui acho que é decibéis, que é de ruído. Então, tem outras funções aqui também, nem todos os multímetros, eles vão apresentar todas elas, mas o multímetro vai apresentar sempre tensão alternada ou contínua e resistência, tensão e corrente alternada ou contínua, e resistência e continuidade. Tá? Então, o multímetro analógico, ou digital, mas estamos analisando analógico, para a função de resistência. Ó, repare, ó, corrente alternada, tensão e corrente tensão alternada, resistência, corrente contínua, tensão contínua e tensão contínua. Tensão alternada, tensão contínua, corrente contínua e eu não vi corrente alternada. Eu não vi corrente alternada. Mas vamos lá. O valor a ser lido na escala é multiplicado pela posição da chave na função ON. Então, por exemplo, se você vai medir no máximo, você sabe que no máximo a resistência vai atingir 1 ampere, você posiciona a chave, ó, na posição. Não, minto, desculpe. Perdão. Eu tenho que ter aqui. Pronto, aqui. Então, quando eu posiciono aqui, ó, quando eu posiciono a minha chave na posição X, que é ser um fator multiplicador, né? X vezes 1, o valor a ser lido na escala é multiplicado pela posição da chave. Então, por exemplo, as posições x1 a x 10 vezes 10k, que é isso aqui, ó, x1 até a posição 10 vezes k, servem para medir resistência elétrica que certos componentes ou circuitos oferecem a passagem da corrente elétrica. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Se a chave de funções estiver na posição x1, o valor aqui, ó, marcar 20, ó. Então, você bota aqui na posição x1 e você vai lá, faz a medição e ele marcar 20, significa que o valor da leitura vai ser 1 vezes 20. 1, que é um fator multiplicador, vezes a apresentação da medida na escala. Então, o ponteiro vai defletir, ó, até essa posição. Chegando aqui no 20, vai ser 20 vezes 1. Então, minha resistência elétrica é 20 ohm. Então, um outro exemplo é o quê? Se essa posição, né, a posição da chave tivesse vezes 10, quando o meu ponteiro deflexionasse até a posição 20, seria 20 vezes 10, que seria quanto?
200 ohm. E assim, sucessivamente, até o 10K, né? Ohm. Então, se a chave na posição X1 e o valor ali é 20, isso só vai repetir um pouco do que a gente falou, então seria 20 vezes 1, que dá 20 ohm, que foi o que a gente viu anteriormente. Se tivesse na posição 100 e o valor marcasse 15, chegasse aqui, ó, 10, 15, deixa eu ver se aqui dá para... Marcasse aqui 15, então seria 15 vezes 100, que seria 1.500 ohm. Abreviando, ficaria 1,5 kΩ, tá? Ou 1K 5 ohm. E assim sucessivamente para outras escalas. Cada valor lido na escala deve ser multiplicado pela posição da chave. Então, se você colocou aqui na posição medição de resistência elétrica, selecionou o valor multiplicador, né? Que seria a escala que você vai medir. Você tem ideia da resistência que você vai encontrar. Você vai posicionar a chave na posição correta para medir o seu valor da grandeza. Então, à medida que o ponteiro chegar na sua medida, o valor da sua grandeza vai ser a chave, o fator multiplicador que você selecionou a chave vezes o valor lido na escala, né? Então, para observar o valor que está sendo lido, utilize a primeira faixa de escala do instrumento, que era para a função, ó, medição de resistência elétrica. Para obter uma leitura de maior precisão, selecione a posição da chave na função ohmímetro, né? No qual o ponteiro se posicione aproximadamente no centro da escala, onde a resolução numérica da escala é melhor. Então, assim, repare, ó, quando você tem aqui, ó, medidas que se aproximam do início da escala, repare que você tem aqui, ó, de 1 para 2, é muito próximo, né? Então, se for um valor aqui, se você está medindo e um outro fator multiplicador for, por exemplo, se colocar 2 ohm, você vai medir 2 ohm, a resistência lá é 2 ohm, e você coloca 2 ohm não, vou botar aqui. Então, assim, no final de escala, início de escala e final de escala, repare que a graduação, ó, existe menos divisões. Quando você tem menos divisões, significa que a precisão é muito pouca, né? Então, por exemplo, como definir aqui, ó, entre 200 e 500, você tem 300 ohm aqui, ó, para você identificar, dentro dessa faixa de escala na divisão, de 300 ohm tem uma, duas, três divisões, né? Que seria 300, nem sei, 300, 250, 300, não tem nem como você medir 350, 400, não tem nem como você medir 450, 420, porque no final de escala essa medida já a escala vai ser muito bem apertadinha ali, porque a precisão desse instrumento no final e no início de escala é muito pequena. Então é necessário que você faça a sua medida o mais próximo possível do centro da escala, porque aí você vai ter valores muito mais próximos da medida, né? Se você posicionasse, por exemplo, você sabe que sua resistência elétrica é 20 ohm, aí você vai lá e posiciona aqui na escala, ela é 20 ohm. Você posiciona aqui a seleção da escala em x vezes 10. Quando você colocar aqui em x vezes 10 para... Desculpe, para 2, você vai medir 20, né? Quando você posicionar aqui na escala de x vezes 10, ele vai marcar aqui, ó, 2 ohm. 2 vezes 10, 20. Se a medida for 19, se a medida for 17, se a medida for 16, você não vai ter como mensurar aqui, ó, porque a escala está muito, 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 muito pequena, né? Então, se essa medida tiver aqui, ó, próximo, se você colocar na posição vezes 10, x10, você vai ter, ó, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Até poder arriscar, ó, 15,5, 15,7, entendeu? Aqui não tem condição alguma de você estabelecer valores próximos à sua medida. Então, para obter uma leitura maior precisão, selecione a posição da chave na função mon, no qual o ponteiro se posicione aproximadamente no centro da escala, onde a resolução numérica na escala é melhor. Para a função de corrente alternada medir tensão, é destinada para medição de tensão em circuito de corrente alternada, AC. Encontramos esse tipo de corrente alternada de tensão AC na rede elétrica de nossas casas, na saída de estabilizadores de no-break e também na saída de transformadores AC, né? Seriam transformadores de redução ou de aumento de tensão. Então, para a verificação do valor medido, utilizamos a quarta escala ACV, em vermelho, observando em nossa escala baixa. Então, aqui, ó, ACV, corrente tensão alternada, medição de tensão alternada, e ela vai variar de 10 a 1000 volts. Então, temos aqui, ó, a escala graduada para a medição de corrente alternada, de tensão alternada, desculpe, de tensão alternada. E as escalas é 10, ó, 10, 50, 250, e esse 1000 acho que não corresponde a esse medidor, tá? Não observei esse erro. Teria que ter aqui embaixo 1000, tá? Teria que ter aqui embaixo 1000. Então, seria a função de medição de tensão alternada. Então, a função ACV utiliza a escala numérica da função DCV. Isso quer dizer que ao ler o valor da função ACV, utiliza-se a escala ACV em vermelho. Ó, o que eu falei mais ou menos aqui. Em vermelho, ó. Tá vendo? A escala ACV em vermelho. Com a numeração de escala DC em preto. Então, você vem aqui, ó. Em preto, ó. Tá vendo? Escala DC em preto. Então, se ele posicionar aqui, ó, 100, ou 100 ou 20, aí depende muito do nível da grandeza a ser medida. Posicionando a chave na função ACV, você conseguirá medir as seguintes tensões de acordo com a tabela abaixo. Foi o que basicamente eu mostrei para vocês, né? Medindo AC, 1000 volts, na posição 1000, ó, na posição 1000. Valor máximo a ser medido, 1000 volts, lógico. E a escala para leitura, 10, acrescenta 2 dígitos. 250 volts, escala para leitura, 250, e assim sucessivamente. Isso aí resume o que eu acabei de falar anteriormente. Nunca tente medir a tensão acima do indicado na escala, ó. Nunca tente medir mais do que 250, nunca tente medir mais do que 50, 10 ou 1000, né? Porque você corre o risco de danificar o multímetro. Na função corrente tensão contínua, né? Segue o mesmo raciocínio para o que a gente viu antes em corrente em tensão alternada. A diferença é só a posição aqui da ponta de prova. Então, aqui, ó, aqui é DC, tá vendo? E aqui seria AC. É só a diferença da posição da ponta de prova, é o que está se dizendo aqui nessa primeira afirmação. Então, a função DC é utilizada para medição de tensão contínua. Podemos encontrar esse tipo de tensão em baterias, né, pilhas, saída de fonte AC/DC e circuitos eletrônicos de modo geral.
Então, o ponto de referência para medir DC é o 0 volt, terra o negativo, né, o ground. Então, para a medição de tensão DC com multímetro analógico, devemos observar a posição correta das pontas de prova. Se você posicionar de maneira correta, o ponteiro vai defletir para o lado contrário, tá? Então, é importante que, sendo a ponta vermelha positiva e a ponta preta negativo, que é o ground, né? O preto é o ground ou a referência 0 volt. Então, ó, eu acabei de falar, a inversão das pontas em relação ao circuito movimentará o ponteiro para o sentido contrário, né? Podendo danificar o multímetro. Então, para a verificação do valor medido, utilizamos a escala DCVA, né? Em preto, ó, DCVA em preto, e observe em nossa escala abaixo, ó, DCVA 01, 05, 2,5, 10, 50 e 1000. Então, essas são as escalas que vocês podem selecionar e medir através dessa escala graduada. Então, basicamente, repete a mesma coisa que foi dito ontem. Na posição 1000, você deve só realizar medidas até 1000, 250 até 250 e assim sucessivamente. Nunca tente medir mais do que o valor indicado na chave seletora. Então, na função DC em miliampere, corrente contínua em miliampere, é utilizada para uma corrente elétrica que percorre o circuito, né? Então, realizar esse tipo de medição em circuitos são alimentados com tensão e corrente contínua. Então, para observar a corrente contínua elétrica que percorre o circuito, devemos introduzir um multímetro em série. Isso a gente já viu, né? Então, toda a corrente tem que passar pelo multímetro. Então, é necessário posicionar o multímetro em série com os elementos do circuito. Geralmente, realizamos as medições na linha positiva do circuito. Para isso, ligamos a ponta de prova vermelha no positivo, no lado da fonte de alimentação do gerador, e o vermelho no negativo, que seria o ground ou a referência zero. Também podemos realizar medições do lado negativo da linha de alimentação. Para isso, é só inverter a ponta de prova. O preto, onde seria o vermelho, e o vermelho, onde seria o preto. Então, se ao realizar a medição, o ponteiro do multímetro se mover para a esquerda, inverta imediatamente a posição para não danificar o aparelho. Então, se você inverter a ponta de prova, você sabe que você está medindo negativo e não positivo. Isso é o resumo dessa. Então, se você posicionar o preto na conexão preta e o vermelho na posição vermelha, e você posicionar a ponta de prova no positivo e negativo, ele vai dar uma corrente positiva. Se você quiser medir, e se você for medir e errar, e o ponteiro se movimentar para o lado contrário, você tira e você sabe que ali a corrente ou tensão não é contínua, não é positiva, e sim negativa. Professor, boa Oi. noite. Ô, professor, desculpa interromper. Sua aula está interessante, mas o horário está avançado. 5 minutos só. Valeu. Se você, se a turma toda quiser encerrar por aqui, a gente encerra, tá? Se a turma como um todo não quiser, a gente continua essa... É porque a gente tem uma prova para entregar até meia-noite agora, professor. Se for 5 minutos, dá para guardar, senão a gente tem uma prova de sociologia para entregar até meia-noite agora. Tá bom, então a gente encerra por aqui e a gente continua na próxima aula, tá bom? Ok. Beleza, professor. Então, Tranquilo. tenha à vontade, vamos encerrar por aqui e até a próxima aula. Professor, Oi. ontem eu fiz aquele questionário lá que o senhor pediu para refazer. Só que eu fui enviar no correio